Seja muito bem-vindo a mais um módulo. Neste módulo de hoje vamos desenvolver um novo projeto. Obviamente que já percebeste mais ou menos a metodologia, então não vai ser muito diferente. Na verdade, nós vamos desenvolver diferentes projetos para haver a questão da repetição, que é uma das formas de aprendizado. Vamos pegar diferentes projetos e aplicar o mesmo método só para te mostrar que o método funciona. O método é o mesmo. Vamos importar o modelo, vamos capturar as cenas, vamos colocar os efeitos, vamos humanizar, vamos afinar os vamos editar os materiais, afinar os efeitos, os materiais e começar a trabalhar na renderização. Você irá perceber que é um método muito simples, tu não precisas mexer coisas muito complexas para ter resultados interessantes. Então, nós vamos desenvolver diferentes projetos, diferentes cenários, para te mostrar que é um método realmente simples. Então, nesse projeto, nós vamos desenvolver três modos diferentes, que são o Daylight, o Overcast e o Noturno. Basicamente, todos os projetos que vamos desenvolver vão se basear nesses três modos. Então, espero que aproveites o máximo e que alcance os resultados que desejas. Tal como disse na introdução, hoje vamos começar a desenvolver uma nova fachada. Nós temos aqui o nosso modelo 3D, feito no SketchUp. É uma residência, assim que podemos considerar. Baixamos esse modelo no 3D Warehouse, que é algo que vocês também podem fazer de forma independente sempre que quiserem fazer um exercício, sem terem um trabalho de modelado zero. Caso não seja um projeto pessoal, vocês podem baixar os modelos e fazerem os vossos exercícios de 3D. Aqui o que é que vai ser interessante nós observarmos? Nós vamos pegar algumas imagens assim frontais, mais ou menos uma assim, uma frente a frente e mais uma lateral. E se vocês quiserem fazer outras imagens de forma independente, tenham essa liberdade também. O que é que nós temos em termos de modelagem? Esse material aqui, praticamente tudo que está em branco é o mesmo material. Teremos esse material aqui que iremos substituir talvez por uma pedra lá no Lumion. Essa parte vai ser madeira e metal. Nós estamos a ver aqui no nosso teto. Tem aqui alguns spots e na nossa lateral tem aqui esse material de madeira, essa textura de madeira. Aqui tem essa textura também que parece ser, pode ser um material cerâmico ou uma tinta assim com um tom mais acastanhado, e temos também esses tons assim. Esses tons assim que estão assim parece madeira, podemos substituir por um material cerâmico também que tenha mais ou menos esse tom, tem essa pedra. O resto são vidros e esse material branco. Então, em termos de modelagem, nós temos isso e vamos fazer as nossas imagens assim como eu falei há pouco tempo. E antes de nós começarmos a desenvolver o projeto, antes de nós importarmos no Lumion, é importante nós começarmos já nos acostumar com a ideia de termos referências. Então, eu baixei aqui algumas imagens que podemos usar como referência. Nas primeiras aulas nós falamos sobre moods, que são os diferentes climas que nós podemos utilizar para renderizar os nossos projetos. Esse é o mood de Daylight, onde nós temos o sol assim forte, o céu azul, o sol faz aqui as sombras bem marcadas e é um mood que dá uma valorização no nosso projeto por conta da claridade do sol e deixa o nosso projeto assim bem imponente. Temos aqui também duas imagens mais de Blue Hour. Blue Hour, eu disse numa das aulas que é aquele clima em que não está totalmente escuro, não está totalmente de noite, mas também não está totalmente de dia. Então parece que é aquela separação entre dia e noite, onde temos o céu e o clima todo azul, com o contraste que nós temos das luzes quentes, acabamos tendo um resultado muito bom na nossa renderização. Poderemos também fazer o modo de Overcast. Então, todos os projetos que nós formos desenvolver a partir de agora, vamos fazer os três climas, tanto Overcast, Blue Hour e também o clima noturno. São os climas que nós vamos desenvolver. Então, como em termos de modelagem já temos praticamente o que nós precisamos, vamos então importar o nosso projeto lá no Lumion. Já temos aqui o Lumion aberto, vamos aqui no primeiro template, que é o Plane, que eu sempre disse que é o template que geralmente se desenvolvem
os projetos, todos esses projetos que não precisamos ter montanha, água e coisas do gênero, desenvolvemos aqui neste template que é basicamente o template que usamos 80 ou 90% do nosso tempo. Então vamos importar o nosso modelo, damos 2 cliques em import e dependendo da versão que nós temos o nosso SketchUp, porque nós estamos aqui a utilizar o Lumion 9. Sempre que estás a utilizar um modelo, um programa de modelagem 3D bem mais recente, é bom sempre guardar numa versão anterior, porque dependendo da versão do Lumion que estás a utilizar, pode não ser compatível. O meu modelo do SketchUp já guardei no Lumion, já guardei na versão 2018, o que significa que vamos conseguir importar normalmente aqui no Lumion. Então vou importar aqui clicando no abrir e viemos em OK. Temos aqui o nosso modelo importado. Sempre disse, quando nós importamos o modelo, sempre que ele aparece aqui no nosso cenário, damos um clique e automaticamente ele cria uma outra cópia. Só que para evitar essa confusão, viemos em selecionar, damos um clique em selecionar, automaticamente temos o nosso modelo na nossa cena. Algo que nós vamos fazer agora é levantar alguns centímetros esse nosso modelo para evitar com que, olha o contacto que ele fez com o chão. Nós temos ele em contacto com o chão, então nós vamos levantar um pouco para conseguirmos ter ele separado do chão. Então vamos deixar ele mais ou menos nessa altura de 1 metro e qualquer coisa e vamos começar a trabalhar. Como é que funciona o workflow aqui no Lumion para melhor otimizarmos o nosso tempo? Os maiores artistas 3D que utilizam Lumion, que é um dos métodos também que utilizei, primeiramente, sempre que nós importamos o nosso projeto, a primeira coisa que nós temos que fazer é a captação das imagens. Todas as posições que nós vamos utilizar para renderizar é a primeira coisa que nós devemos fazer sempre que importamos um novo projeto no Lumion. É exatamente isso que nós vamos fazer agora. Vamos fazer uma imagem nessa posição. Vamos fazer também uma imagem nessa posição, ou talvez aproximando um pouquinho mais, mas o importante é que nós vamos pegar pelo menos 3 fachadas daqui do nosso projeto. Então, para isso, vamos exatamente aqui em foto, nesse canto inferior direito, vamos clicar em foto para nos levar na área da renderização. Depois de nós clicarmos em foto, vamos posicionar o nosso projeto de tal forma que consigamos então capturar a foto que vamos trabalhar o render. Repare que é sempre importante nós nos orientarmos em função às linhas que nós temos aqui. Essas grades que nós temos aqui nos ajudam a orientarmos o nosso projeto em função às regras de composição fotográfica que nós vimos numa das primeiras aulas. Então é importante nós nos atentarmos nessa questão para evitar com que o nosso projeto tenha uma visão muito amadora. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos centralizar o nosso projeto mais ou menos assim e fazemos a captura da nossa cena. Depois de nós fazermos a captura da nossa cena, vamos ver aqui em distância focal. Eu sempre disse que a distância focal é bom que ele esteja no mínimo em 24 milímetros. No mínimo ele tem que estar assim, porque quando nós deixamos a distância focal muito pequena, muito reduzida, ele distorce muito nosso projeto. Você consegue perceber que à medida que nós nos aproximamos, algumas medidas ficam distorcidas. Olha a nossa porta como é que ficou. Então o ideal é que nós tenhamos uma distância focal com um número um pouquinho alto para evitar esse distorce. Normalmente a distância focal é muito reduzida quando temos um compartimento muito apertado para cenas internas, que não é o caso do nosso curso que nós estamos a desenvolver aqui. Então nós vamos deixar a distância focal em no mínimo 24 e vamos afastar um pouquinho aqui o nosso projeto, ok? E ao posicionar o nosso projeto é sempre importante que coloquemos a nossa câmera numa distância em que conseguimos ver um pouquinho do teto da casa. Nunca podemos posicionar, por exemplo, assim. Se queremos fazer render de fachada, nunca podemos posicionar dessa forma em que o teto não aparece. É sempre importante baixarmos um pouquinho
e fazer o teto aparecer de alguma forma. Podemos voltar a fazer a captura da nossa cena e podemos até pegar já as outras cenas também. Se quisermos, por exemplo, tirar uma imagem nessa posição, queremos tirar uma imagem nessa posição, capturamos a cena. E se quisermos também fazer uma imagem nessa posição, fazemos a terceira captura. Já temos as nossas imagens capturadas. Uma coisa muito importante que temos que fazer agora é guardar o nosso ficheiro. Para guardarmos o nosso ficheiro, vamos vir aqui em arquivos, damos um clique em arquivos e viemos em salvar como. Em salvar como vamos escrever fachada residencial 2. Já temos o nosso projeto salvo. O próximo passo que nós vamos fazer é inserção de efeitos. Vamos começar a colocar alguns efeitos de forma manual. O Lumion tem duas formas de nós colocarmos efeitos, que é colocar efeito por efeito, vindo aqui colocando efeito por efeito, ou podemos utilizar um dos estilos que já está aqui feito e nós podemos utilizar um desses estilos que já trazem alguns efeitos, mas nós vamos colocar efeito por efeito para mais uma vez explicar para você como é que cada efeito funciona, quais são os parâmetros que temos que mexer sempre que achamos que o resultado que nós tivemos não está de acordo com a vontade que nós temos. Lembrando que, por exemplo, vamos trabalhar primeiro o mode Daylight, que é um modo em que nós temos o céu azul e temos o brilho do sol aqui no nosso projeto. Vamos começar a inserir alguns efeitos que eu acredito que vai começar já a dar a vida no nosso projeto. O primeiro efeito que eu vou colocar aqui é o efeito de 2 pontos de perspectiva. Viemos em FX, que é adicionar efeito. Viemos em câmara e inserimos 2 pontos de perspectiva. O segundo efeito que nós vamos inserir é o efeito de sol. Vamos inserir aqui o efeito do sol. Podemos aumentar o brilho, podemos diminuir o brilho, mas isso ainda não vai fazer muito efeito porque depois temos que inserir os céus reais. Para virmos em céus reais, passamos essas 3 abas e viemos em tempo e clima, damos um clique em céus reais. Aqui em céus reais, basta virmos aqui em selecionar céu, vamos ver os diferentes céus que estão disponíveis aqui. Temos aqui algumas abas onde tem diferentes tipos de céus. Tem o cloud. Esse cloud significa que é um céu totalmente nublado. Você repara que aqui o céu tem várias nuvens. Se nós virmos a nossa referência, não é exatamente esse céu que nós precisamos. Se nós darmos um clique aqui, vamos reparar que o céu que nós temos aqui é totalmente limpo. Então nós vamos ter que procurar aqui nos diferentes céus que estão disponíveis aqui no Lumion. Temos aqui esse que é um céu nublado. Temos o segundo, que é o evening, que significa que é noturno. Temos o morning, que significa que é manhã. Temos o overcast. O overcast é esse que eu falei há pouco tempo, que é um dos modos que nós vamos utilizar, mas ainda não é o caso, não vamos utilizar agora. Tem um sunset, que é mais ou menos o pôr do sol, também não vamos utilizar. Então vamos aqui nessa última aba que tem o clear, que significa, ou seja, limpo. Nós temos aqui o céu limpo. Aqui no céu limpo temos esses diferentes HDRIs de céus. Tem o primeiro, podemos, por exemplo, usar esse primeiro. Você repara que já temos aqui o céu totalmente azul. Só que na nossa referência o céu não é tão escuro assim. Então nós podemos modificar alguns parâmetros aqui para tentarmos colocar o céu do jeito que nós precisamos. Só que vamos experimentar esses outros tipos de céus para vermos qual deles já está próximo desse céu que nós queremos trabalhar. Vamos reparar aqui na nossa imagem, o céu é esse. Vamos mexer aqui um pouquinho o parâmetro. Aqui no eixo vertical, ele faz a rotação. Faz a rotação da nossa imagem. Aqui mexemos no brilho. Aqui também mexemos no brilho. O primeiro brilho, nesse primeiro brilho, nós mexemos o céu e as sombras. Já o segundo brilho, ele mexe simplesmente o céu.
ou seja, não influencia nas nossas sombras, ok? É bom sempre utilizar esses dois parâmetros quando estamos a ajustar a luminosidade do céu. E eu acho que esse céu está um pouquinho mais próximo daquilo que nós queremos. Eu vou mudar simplesmente aqui a rotação. Vou deixar ele mais ou menos assim. Diminui um pouquinho o brilho. Lembrar que essas são apenas inserções de forma muito prévia, porque depois vamos afinar com um pouquinho de mais detalhe para termos o resultado que nós precisamos. Eu sempre disse que o sol do efeito sol com o sol do efeito seus reais, eles precisam estar na mesma posição para evitarmos ter conflito de sombras. Depois nós vamos ter que ajustar as sombras, o posicionamento das sombras. Então é importante que os dois sóis estejam posicionados no mesmo lugar. Normalmente nós quando posicionamos o sol, se o sol estiver debaixo do céu, não vamos conseguir mexer os parâmetros do sol. Repare que nós estamos a aumentar aqui o brilho, mas aqui na nossa cena o brilho não está a se efetivar. Isso acontece porque nós temos o sol debaixo do efeito do céu. Então o que nós temos que fazer é voltar aqui e pegar essa seta e mover o efeito para cima. Então damos um clique aqui, automaticamente o brilho que está a imperar é o brilho do sol. Por que nós fazemos isso? O sol do efeito seus reais não podemos aumentar a intensidade nem diminuir. Então, por isso é que nós inserimos os seus reais, mas mesmo assim também inserimos o efeito do sol. Depois de termos colocado o efeito do sol mais para cima, agora sim nós conseguimos mexer os parâmetros do sol, tal como vocês podem ver aqui. Vou aqui, por exemplo, desabilitar o sol. Se você reparar, nós temos o nosso sol nessa posição, o que está a fazer com que haja sombra nesse lado e nesse lado também. O que significa que nós precisamos posicionar também o sol, o efeito sol, nesse lado. Para isso, o que é que nós vamos fazer? Se nós habilitarmos o sol, você repara que o sol do efeito sol está mais ou menos nesse lado, por isso é que a sombra está a vir nessa direção. Então, para evitarmos o conflito, o que é que nós temos que fazer? Uma forma muito simples de tu reparares esse erro é, se você sabe que o efeito desse céu real está nesse lado aqui, está vindo nessa posição, tanto mais que essa sombra aqui está acontecendo nessa posição, o que é que você precisa fazer? Tens que posicionar o sol de tal forma que a sombra também venha nessa direção. Então, basta nós fazermos a rotação. Automaticamente nós temos o sol vindo nessa posição. Repare como é que as sombras estão a se comportar. Nós temos aqui essa diagonal, nós temos essa sombra nesse lado, temos a sombra nesse lado, o que significa que a iluminação está a vir nessa posição. O nosso sol está posicionado mais ou menos nessa posição. Então é exatamente isso que nós temos que fazer quando estamos a colocar os parâmetros do sol. Agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho a altura do sol para fazermos com que essa sombra entre um pouquinho mais. Para isso vamos fazer o que? Vamos baixar um pouquinho a altura. Vamos baixar um pouquinho a altura e mexer um pouquinho a rotação. Eu acho que assim está bem. É sempre importante nós mexermos esses parâmetros todos, porque para termos profundidade no nosso projeto é importante que tenhamos uma posição muito boa do sol. E profundidade é o que? É o efeito entre a luz e a sombra, ok? Então esses posicionamentos já nos ajudam a ter a dar uma imponência no nosso projeto. Vou endireitar um pouquinho mais aqui o nosso projeto. Repare que as linhas guias nos ajudam bastante para posicionarmos o nosso projeto, ok? Então temos isso, vou dar mais um clique para capturar a cena. O próximo efeito que eu vou inserir é o efeito de sombra. O efeito de sombra está aqui, basta virmos aqui em sombra, damos um clique e aqui nós podemos mexer os parâmetros de sombra. Repara que o brilho está muito forte,
basta nós baixarmos aqui um pouquinho o brilho. Se nós virmos aqui na nossa referência, nós temos aqui as nossas sombras um pouquinho imponentes, um pouquinho fortes, então ele não pode estar muito com muito brilho. Diminuímos um pouquinho o brilho, diminuímos também um pouquinho a coloração. Vamos inserir os outros efeitos de forma muito prévia para que a posterior consigamos editar com muito mais detalhe. O próximo efeito que eu vou inserir está mesmo aqui também, reflexão, mas vamos deixar aqui baixo ainda e depois vamos inserir mais um efeito, luz do céu. Também vamos inserir, podemos baixar a saturação e aumentamos o brilho. Mais tarde eu vou mostrar no detalhe como é que se comporta, apesar de que nas aulas passadas já mostramos isso, mas nós vamos ver como ajustar esses efeitos para que possamos ter o melhor resultado possível. Aqui na primeira aba vamos inserir também o Hyperlight e deixamos ele do jeito que está. Nessa primeira página não mexemos em iluminação global e esses outros efeitos, então vamos aqui na segunda parte. Aqui, o que nós vamos inserir também é exposição. Aqui na exposição podemos deixar do jeito que está numa primeira fase. Vamos pegar mais um efeito. Aqui, aberrações cromáticas. Aberração cromática é um efeito de fotografia que ajuda muito no realismo dos nossos projetos. Mas temos que deixar ele de uma forma muito sutil. Então ele tem que estar aqui antes do D para termos o melhor resultado possível, ok? Vamos ver qual é o efeito mais que podemos inserir. Aqui, nessa segunda aba, também acredito que esses são os efeitos suficientes que nós precisamos. Essa profundidade de campo podemos utilizar também no futuro, mas eu não gosto de utilizar muito porque ele precisa ser muito bem efetuado, porque senão pode deixar o nosso projeto desfocado. Então eu não gosto de utilizar muito, mas depois vou vos ensinar como utilizar. Vamos ver aqui a terceira aba para ver o que é que nós podemos usar. A princípio não tem nada aqui que precisamos usar, então vamos em tempo e clima. Aqui no tempo e clima, um dos efeitos que muito se utiliza é precipitação. Aqui na precipitação nós temos alguns parâmetros que desabilitamos para deixarmos apenas outros parâmetros. Desabilitamos quantidade de partículas, desabilitamos também tamanho de partículas e deixamos simplesmente os outros parâmetros, só que mesmo esses parâmetros que nós deixamos, mexemos um pouquinho, ok? Tiramos também a adição extra de nevoeiro para não influenciar no nosso céu. Repare que com nevoeiro o nosso céu fica um pouco mais escuro, mas quando tiramos temos o nosso céu bem mais claro. A princípio ele pode ficar assim. Vamos inserir também, vamos inserir outros efeitos. Aqui basicamente não temos nenhum efeito que precisamos inserir, porque todos esses efeitos, como vocês podem reparar, são artísticos. Então vamos aqui em cores. Aqui em cores, os efeitos mais importantes são correção de cores. O outro efeito mais importante é aguçar. Aguçar é o mesmo que nitidez, ok? O outro efeito também importante é o ofuscamento. Mas aqui no ofuscamento nós vamos diminuir o máximo possível para isso também não deixar o nosso projeto muito estourado, ok? Então, outro efeito que nós vamos inserir aqui, basicamente já não tem nenhum efeito importante para nós termos o melhor render possível. Vamos aqui na última aba. Aqui na última aba, a não ser que nós vamos inserir alguma imagem no nosso projeto, podemos utilizar isso, sobreposição de imagem. Mas caso contrário, a única configuração que nós vamos utilizar é o print poster aumentar. Então damos um clique e ele está inserido aqui na nossa cena. Vamos fazer uns pequenos ajustes na correção de cores. E depois vamos fazer o nosso primeiro render para vermos como está a ficar o nosso projeto. Então eu vou vir aqui em correção de cores. Correção de cores está aqui. Aqui em correção de cores, nós vamos ver aqui a nossa referência, como é que ele está. A nossa referência tem um tom azul no nosso céu, mas o nosso clima aqui não está totalmente azul. Tem um pouquinho de temperatura. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos aumentar um pouquinho de temperatura
na nossa imagem aqui. Para isso, nós vemos aqui em correção de cores, temperatura, vê, se nós viermos um pouquinho mais para a esquerda, ele fica totalmente azul, se nós formos para a direita, ele fica totalmente amarelo. Então nós vamos encontrar um ponto assim intermédio para ele não ficar também muito azul, mas também para não ficar muito amarelo. Então eu acho que um tom mais ou menos aqui no 4 já fica interessante. Outra coisa que nós temos que mexer aqui na correção de cores é aumentar um pouquinho a gama. Você repara que a gama dá um pouquinho de mais vida ao nosso projeto, mas só precisa estar um pouquinho aqui depois do A. E outra coisa que nós precisamos colocar para reforçar as sombras é aumentar um pouquinho o limite baixo. Repare que ele fica um pouquinho mais escuro, mas ele não precisa ficar totalmente escuro, então podemos deixar ele aqui mais ou menos no meio entre limite e baixo. Então é exatamente isso que nós temos. Na nossa referência, o céu está um pouquinho mais limpo. Eu vou posicionar um pouquinho esse céu para ver se conseguimos colocar ele numa posição um pouquinho mais limpa. Venho aqui em céus reais e tento mexer aqui em eixo vertical. Eu acho que ele pode ficar assim, ok? Vou fazer mais uma captura. Eu vou salvar mais uma vez. Para salvar mais uma vez é só sobregravar, para nós ficarmos aqui com os nossos efeitos. Depois de sobregravar, eu vou voltar em foto e vou fazer um render prévio para vermos como está a ficar o nosso projeto, ok? Ok, é um render muito prévio, só para uma primeira aula. Eu vou abrir aqui o ficheiro e ver como é que ele está a ficar. Nós temos aqui a nossa referência, o céu azul. Nós estamos a colocar também aqui o céu azul, o posicionamento, o enquadramento. Nós estamos aqui a utilizar a regra dos terços, onde temos um terço do nosso projeto é o chão, praticamente, e um terço é o projeto e um terço é o céu. Obviamente que vamos ter que afinar, mas basicamente já estamos a ter mais ou menos a ideia de como é que vai ficar o nosso projeto. Temos aqui o sol a dar nessa posição, tanto mais que nós temos aqui as nossas sombras. Obviamente que depois vamos fazer alguns ajustes, alguns afinamentos para termos aqui o nosso resultado, mas pelo menos já estamos a ter a mínima ideia de como é que vai ficar o nosso projeto. Então vemos-nos na próxima aula.